Não toque nisso! Gritou Juliano da porta do escritório. Daniela ficou paralisada com o pano úmido numa mão e segurando com cuidado o papel cheio de símbolos estranhos que havia encontrado na mesa. O menino na cadeira de rodas a olhava com olhos enormes, como se tivesse sido descoberto em alguma travessura. Desculpe, Sr. Santos, só estava limpando e esse papel não se toca. Gabriel precisa dele para suas terapias. Daniela baixou o olhar e voltou a colocar o papel exatamente onde o havia encontrado. Trabalhava há 3 meses como empregada doméstica naquela mansão no Alphaville, em Barueri, e era a primeira vez que o patrão lhe falava com essa dureza. Sempre havia sido educado, embora distante. Terapias? Perguntou sem pensar e imediatamente se arrependeu. Juliano se aproximou e pegou o papel com movimentos bruscos. Gabriel tem autismo. Os médicos dizem que esses exercícios com símbolos o ajudam, embora há 2 anos não vejamos nenhum progresso. O menino continuava observando em silêncio. Daniela notou que seus olhos se moviam entre o papel e ela, como se quisesse dizer algo, mas não pudesse. Os símbolos no papel lhe pareciam familiares demais. São ideogramas chineses, murmurou quase sem se dar conta. Como? Nada, senhor. Só me lembraram de algo que vi uma vez. Juliano a olhou com desconfiança. Você sabe o que significam? Daniela sentiu o coração acelerado. Não devia se meter em problemas. Sua situação migratória era delicada e não podia se arriscar a perder este emprego. Mas os olhos do menino a olhavam com tanta expectativa. Bom, acho que este símbolo significa casa, apontou com o dedo mantendo distância. E este outro é família. Gabriel se endireitou na cadeira. Pela primeira vez desde que Daniela trabalhava ali, o menino parecia realmente atento a algo. Está inventando? Disse Juliano com frieza. Não, senhor, estudei idiomas na universidade. Este aqui significa felicidade e este outro... Gia! Exclamou Gabriel de repente. Todos ficaram em silêncio. A voz do menino soou clara e forte, algo que Daniela nunca havia escutado antes. O que disse? Perguntou Juliano se aproximando do filho. Ele disse, Gia, significa lar em chinês, explicou Daniela, sem conseguir conter um sorriso. Gabriel a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez e esboçou algo que parecia um sorriso tímido. Depois, apontou outro símbolo no papel. Ai, disse com voz suave. Amor, traduziu Daniela automaticamente. Juliano passou a mão pelo cabelo, vendo seu filho falar depois de meses de silêncio absoluto. Os terapeutas, os médicos, as sessões caríssimas e uma empregada doméstica havia conseguido em 5 minutos o que eles não puderam em 2 anos. Como é possível que saiba chinês? Perguntou, mas seu tom já não soava hostil. Daniela ficou rígida. Havia falado demais. Só tomei algumas aulas, não é importante. Claramente é importante. Juliano olhou Gabriel, que continuava apontando símbolos e esperando as traduções. Meu filho nunca havia falado tanto. Mamãe, disse Gabriel de repente, apontando um símbolo que representava uma mulher. O silêncio se tornou pesado. Daniela viu como Juliano apertou a mandíbula. Sabia que a esposa havia morrido quando Gabriel era muito pequeno, mas nunca haviam falado do assunto. Acho que deveria continuar com a limpeza, murmurou Daniela pegando seus panos. Espere, Juliano a deteve. Você poderia ensinar mais a ele? A pergunta a pegou de surpresa. Daniela olhou o menino que a observava com uma mistura de esperança e curiosidade que lhe partiu o coração. Não sou terapeuta, Sr. Santos. Só conheço alguns idiomas. Os terapeutas não funcionaram. Você sim. Gabriel estendeu a mão para Daniela segurando o papel. Era a primeira vez que o menino iniciava um contato com alguém. Por favor, acrescentou Juliano, e em sua voz havia algo que soava muito parecido com desespero. Daniela pegou o papel com cuidado, sentindo o peso da decisão. Sabia que isso podia complicar tudo. Sabia que devia se manter invisível, fazer seu trabalho e não se envolver. Mas os olhos de Gabriel a olhavam como se ela fosse a resposta a algo que havia estado procurando durante anos. Está bem, sussurrou.
Posso tentar. Gabriel sorriu novamente, e desta vez o sorriso foi real e completo. Juliano assentiu, mas Daniela notou que a olhava de forma diferente. Já não era apenas a empregada doméstica, era a mulher que havia conseguido que seu filho falasse, e isso, de alguma forma, o assustava tanto quanto o aliviava. Daniela esperou até que Juliano saísse para o escritório antes de se aproximar do quarto da lavanderia. Havia escondido 3 livros velhos atrás das toalhas, um dicionário português-chinês que havia salvado de seu apartamento em Caracas, um livro de contos infantis em mandarim e suas anotações de quando dava aulas na Universidade Central. Gabriel a esperava na sala com o papel de ideogramas sobre as pernas e uma expressão de expectativa que ela começava a reconhecer. Hoje vamos aprender algo novo, lhe disse, se sentando no sofá junto à sua cadeira de rodas. O menino assentiu com entusiasmo. Nos últimos dias havia começado a falar mais, misturando palavras em português com os sons chineses que Daniela lhe ensinava. Olha, Gabriel, este símbolo que vimos ontem, apontou o ideograma de água. Se pronuncia shui. Shui, repetiu Gabriel com cuidado. Muito bem. Agora em português dizemos água. Pode dizer? Água, disse devagar, como se cada sílaba fosse um pequeno tesouro. Daniela sorriu e virou a página de seu caderno. Havia preparado exercícios simples, adaptados ao que acreditava que Gabriel podia entender, mas o menino a surpreendia constantemente. E se eu te disser que em inglês é water? Gabriel franziu a testa, se concentrando. Water, tentou. Perfeito. Agora você tem a mesma palavra em 3 idiomas. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Apontou um copo com água que estava sobre a mesa e disse: Água water shui. Exato. Daniela não pôde conter a emoção em sua voz. Escutou passos no corredor e rapidamente guardou seus livros. Maria, a cozinheira, apareceu com uma bandeja de frutas. Como está nosso pequeno poliglota? Perguntou com carinho. Gabriel olhou e apontou uma laranja. Laranja, orange, cheng, disse com orgulho. Maria quase derrubou a bandeja. Desde quando fala tanto? O senhor Juliano vai ficar muito contente. Daniela assentiu com um nó no estômago. Não havia dito a Juliano que estava ensinando mais idiomas a Gabriel. Só havia prometido ajudá-lo com os símbolos chineses. É muito inteligente, murmurou. Só precisava encontrar a forma correta de se expressar. Durante as 2 horas seguintes, enquanto fazia a limpeza, Daniela notou que Gabriel a seguia pela casa. Não fisicamente, porque sua cadeira de rodas não lhe permitia subir as escadas, mas quando ela descia, ele estava ali esperando com algum objeto nas mãos. Mesa, dizia apontando a mesa da sala de jantar. Table Zhuo, respondia Daniela automaticamente. Mesa Table Zhuo, repetia Gabriel como se fosse uma canção. A rotina se estabeleceu naturalmente. Pelas manhãs, depois que Juliano saía, Daniela dedicava 1 hora completa a Gabriel. Lhe ensinava palavras básicas em diferentes idiomas, sempre relacionadas com objetos que o menino podia ver ou tocar. 1 semana depois, Gabriel já podia manter conversas simples, alternando entre português e chinês. Como você está se sentindo hoje? Lhe perguntou Daniela numa manhã. Hengaoxin, respondeu Gabriel. O que significa isso? Estou muito feliz, traduziu com um sorriso. Daniela sentiu algo cálido no peito. Fazia anos que não experimentava a satisfação de ver um estudante progredir tão rapidamente. Gabriel não só aprendia as palavras, as entendia e as usava com propósito. Por que está feliz? Gabriel pensou um momento antes de responder. Porque posso falar com você. Antes, as palavras estavam aqui, se apontou a cabeça. Mas não podiam sair. Agora podem. A Daniela se encheram os olhos de lágrimas. Havia trabalhado com muitos estudantes em Caracas, mas nunca havia visto uma transformação tão profunda. Daniela, Gabriel a olhou com curiosidade. Por que está triste? Não estou triste, meu amor. Estou... Se deteve, se dando conta do que havia dito. Nunca devia chamar Gabriel de meu amor. Era o filho de seu patrão, não seu próprio filho. Mas Gabriel sorriu ainda mais. Wo ai ni,
disse suavemente. O que significa isso? Te amo, traduziu. E depois acrescentou em português. Também te amo, Daniela. Essa tarde, quando Juliano voltou do trabalho, encontrou Gabriel no jardim, apontando as flores e nomeando-as em 3 idiomas diferentes. Papai, olha, Rosa, Rose, Megui. Juliano ficou imóvel, observando seu filho falar com uma fluidez que não havia visto jamais. Daniela saiu da casa nesse momento, levando uma cesta de roupa limpa. Ao ver Juliano, se tensou. Boa tarde, Sr. Santos. O que está acontecendo aqui? Perguntou. Mas seu tom não era de raiva, era de espanto. Gabriel rodou sua cadeira em direção ao pai. Papai, Daniela está me ensinando a falar como ela. Sei muitas palavras novas. Juliano olhou Daniela, depois seu filho e novamente Daniela. Acho que precisamos conversar. 2 anos haviam passado desde que Daniela começou a ensinar Gabriel. O menino, agora de 8 anos, se movia pela casa falando em 4 idiomas como se fosse o mais natural do mundo. Bom dia, papai, cumprimentou Gabriel essa manhã enquanto Juliano revisava uns documentos no balcão da cozinha. Good morning, Gabriel. Como dormiu? Très bien, merci, respondeu Gabriel com um sorriso travesso. Juliano levantou a vista surpreso. Fazia meses que não escutava francês na casa. Desde quando sabe francês? Daniela está me ensinando. Diz que é uma língua muito elegante. Nesse momento, Daniela entrou na cozinha para preparar o café da manhã. Usava o cabelo preso e um avental azul que Juliano lhe havia comprado no ano anterior, quando percebeu que ela usava o mesmo vestido gasto todos os dias. Bom dia, Sr. Santos. Gabriel, já tomou seu remédio? Oui, mamã Daniela, respondeu Gabriel automaticamente. Um silêncio desconfortável encheu a cozinha. Gabriel havia começado a chamar Daniela de mamã quando falava em francês. E embora Juliano nunca houvesse dito nada a respeito, Daniela sempre ficava nervosa quando acontecia. Desculpe, eu não lhe ensinei a dizer isso, murmurou Daniela, evitando o olhar de Juliano. Não se preocupe, respondeu ele, mas sua voz soou mais áspera do que pretendia. Essa tarde, Juliano tinha uma reunião importante com investidores franceses. A empresa estava se expandindo para a Europa e precisava fechar um contrato milionário. Gabriel, que geralmente ficava com Daniela durante essas reuniões, havia insistido em acompanhar seu pai. Por favor, papai, prometo ficar quieto. Juliano hesitou, mas algo nos olhos de seu filho o convenceu. Os investidores chegaram pontuais. Um homem mais velho, de terno impecável, e uma mulher elegante, que falava português com sotaque francês muito marcado. Monsieur Santos, é um prazer conhecê-lo, disse o homem em francês. Juliano respondeu em seu francês básico, aprendido na universidade. O prazer é meu. Espero que possamos fazer negócios juntos. A reunião continuou com dificuldade. O tradutor que Juliano havia contratado havia ficado doente essa manhã, e embora ele pudesse entender o básico, os termos técnicos legais escapavam dele. Nous avons besoin de garanties plus solides, disse a mulher franzindo a testa. Juliano olhou confuso para o assistente que havia trazido, mas este apenas deu de ombros. Gabriel, que havia estado sentado silenciosamente num canto da sala, se aproximou devagar em sua cadeira de rodas. Papai, ela diz que precisam de garantias mais sólidas para o contrato. Todos na sala se viraram para o menino com surpresa. Você fala francês? Perguntou a mulher se dirigindo a Gabriel diretamente. Oui, madame. Je parle français, espanhol, anglais et chinois. Respondeu Gabriel com perfeita pronúncia. Os investidores trocaram olhares de espanto. Incroyable, murmurou o homem. E que idade tem, mon petit? 8 ans, respondeu Gabriel com um sorriso. A reunião mudou completamente de tom. Os franceses, impressionados pelas habilidades linguísticas do menino, começaram a relaxar. Gabriel traduzia cada termo técnico que seu pai não entendia, explicava os contratos em português e até sugeria modificações que soavam sensatas. Votre fils est remarquable, disse a mulher a Juliano. Onde aprendeu francês também? Juliano sentiu uma mistura de orgulho e algo que não soube identificar.
Durante anos havia pagado pelos melhores terapeutas e professores para Gabriel sem resultados. E agora seu filho dominava 4 idiomas, graças a uma mulher que limpava sua casa. Sua professora é muito boa, respondeu, sem saber bem como explicar a situação. No final da reunião, o contrato estava praticamente fechado. Os franceses prometeram enviar os documentos finais na semana seguinte. Foi um prazer, monsieur. Seu filho tem um talento extraordinário. Quando foram embora, Juliano ficou sozinho com Gabriel na sala de reuniões. Como aprendeu tudo isso sobre contratos? Daniela me explica tudo. Diz que aprender idiomas não serve se você não entende o que significam as palavras importantes. Juliano sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão, confusão e algo mais que não queria admitir. Gabriel, você é feliz com Daniela? O menino o olhou com seriedade. Sim, papai. Ela me ensina coisas novas todos os dias e sempre me escuta, mesmo que eu fale em chinês ou francês ou qualquer língua. E comigo, você é feliz comigo? Gabriel sorriu e pegou a mão do pai. Com você também, papai. Mas antes eu não podia falar com você porque as palavras não saíam. Agora posso te dizer tudo o que sinto. Essa noite, enquanto Daniela preparava o jantar, Juliano se aproximou da cozinha. Daniela, precisamos conversar. Ela se tensou imediatamente. Fiz algo errado, Sr. Santos. Não, muito pelo contrário. Juliano se apoiou no balcão. Hoje Gabriel me ajudou a fechar o negócio mais importante de minha carreira, e tudo graças a você. Daniela continuou cortando verduras sem olhá-lo. Gabriel é muito inteligente, Você deu a ele algo que eu não pude dar em 8 anos, a interrompeu Juliano. Deu a ele uma voz. Pela primeira vez em muito tempo, Daniela levantou a vista e o olhou diretamente. Ele sempre teve voz, Sr. Santos. Só precisava que alguém a escutasse. Juliano assentiu, sentindo que algo havia mudado entre eles. Já não era só gratidão o que sentia por ela. Era respeito, e algo mais profundo que preferia não analisar ainda. Juliano fechou a porta de seu escritório e discou o número que havia anotado num papel amassado. Fazia semanas lutando contra sua curiosidade, mas depois de ver Gabriel traduzir contratos internacionais como se fosse um adulto, já não podia ignorar suas suspeitas. Detetive Morales, fala Juliano Santos. Preciso que investigue alguém. Que tipo de investigação, Sr. Santos? Antecedentes completos. Daniela Oliveira, venezuelana, trabalha na minha casa há 2 anos. A resposta chegou 3 dias depois, num envelope Manila que Juliano abriu com mãos trêmulas. As primeiras páginas continham informação básica, documentos de identidade, endereço atual, histórico de trabalho no Brasil. Tudo parecia normal até chegar à seção de antecedentes acadêmicos. Doutora em Linguística Aplicada. Universidade Central da Venezuela. Professora titular do Departamento de Idiomas Modernos, especialização em aquisição de linguagem infantil e transtornos da fala. Juliano deixou cair os papéis. A mulher que limpava sua casa tinha um doutorado. A mulher que ele tratava como empregada doméstica havia sido professora universitária. Continuou lendo e a realidade se tornou mais crua. O marido de Daniela, jornalista de investigação, havia sido assassinado por denunciar corrupção governamental. Ela havia fugido da Venezuela com documentação falsa, depois de receber ameaças de morte. Juliano passou a mão pelo rosto, sentindo uma mistura de culpa e admiração. Durante 2 anos, Daniela havia vivido em sua casa com medo, escondendo sua verdadeira identidade enquanto transformava a vida de seu filho. Essa tarde, esperou que Gabriel dormisse para procurar Daniela. A encontrou na cozinha organizando os pratos do dia seguinte. Daniela, sente-se, precisamos conversar. Ela ficou rígida imediatamente. Em 2 anos, Juliano nunca a havia convidado a se sentar na mesa da cozinha. Aconteceu algo ruim, Sr. Santos? Juliano pôs o envelope Manila sobre a mesa. Daniela empalideceu ao ver seu nome escrito na capa. Por que não me disse a verdade? As mãos de Daniela tremeram ligeiramente, mas manteve a compostura. Não sei do que fala. Doutora Daniela Oliveira, especialista em linguística infantil. Te soa familiar? Daniela fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu, havia uma determinação nova em seu olhar.
Vai chamar a Polícia Federal? Isso depende de você. Quero que me conte toda a verdade. Daniela ficou em silêncio durante vários minutos. Juliano esperou, vendo como ela lutava internamente entre fugir ou confiar. Trabalhei 15 anos na Universidade Central. Começou finalmente. Minha especialidade era ajudar crianças com transtornos da linguagem e do desenvolvimento. Tinha uma consulta particular, publicava pesquisas, dava conferências internacionais. Sua voz se quebrou ligeiramente antes de continuar. Meu marido Ricardo era jornalista. Levava meses investigando uma rede de corrupção que chegava até o governo. Uma noite chegou em casa muito alterado. Havia descoberto algo grande, algo que podia mudar tudo. O que aconteceu? O mataram 2 dias depois. Fizeram parecer um assalto, mas eu sabia a verdade. Na semana começaram as ameaças. Ligações de madrugada, carros estacionados na frente de minha casa, estudantes que me perguntavam coisas estranhas sobre Ricardo. Daniela limpou as lágrimas com as costas da mão. Uma noite, minha irmã me ligou chorando. Haviam ido à casa dela perguntando por mim. Tinha 2 opções: ficar e provavelmente morrer, ou fugir e nunca mais ser Daniela Oliveira. Como chegou ao Brasil? Vendi tudo que tinha e comprei documentos falsos. Me custou todas minhas economias, mas consegui uma identidade nova e um voo para Boa Vista. De lá peguei ônibus até chegar a São Paulo. Juliano a observou enquanto falava. A mulher que havia conhecido como empregada doméstica tímida havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que havia perdido tudo, mas que havia encontrado a força para recomeçar. Por que não procurou trabalho como professora aqui? Daniela riu amargamente. Com documentos falsos, sem poder provar minha experiência porque isso significava revelar minha identidade real? Além disso, precisava de dinheiro imediato para sobreviver. Trabalhar como empregada doméstica era a única opção. Mas quando viu Gabriel, não pude evitar, admitiu. Vi uma criança inteligente presa em sua própria mente e soube que podia ajudá-lo. Todo o meu treinamento, toda a minha experiência. Ele estava ali me precisando e eu não podia fazer nada oficialmente. Juliano se inclinou para a frente. Por isso começou a ensinar em segredo. Sim, sabia que se o senhor soubesse quem eu era, realmente me demitiria. Ou pior, me denunciaria às autoridades. Mas não podia ver Gabriel sofrer quando eu sabia exatamente como ajudá-lo. Daniela, Por favor, não me demita, o interrompeu. Sei que menti. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas Gabriel precisa de mim e eu. Eu também preciso dele. Juliano ficou calado, processando tudo o que havia escutado. A mulher sentada na sua frente havia sacrificado sua carreira, seu país, sua identidade, tudo para sobreviver. E quando finalmente encontrou segurança, havia arriscado tudo novamente para ajudar seu filho. Você sabe quanto devo a você? Perguntou finalmente. Daniela o olhou confusa. Não entendo. Você deu ao meu filho a capacidade de se comunicar. Deu confiança, inteligência, alegria. Deu tudo o que eu não pude dar em 8 anos. O Senhor deu amor, Senhor Santos, deu estabilidade, segurança, e você deu uma voz. Sem você, Gabriel continuaria sendo aquele menino silencioso que se escondia atrás de seus sintomas. Daniela ficou sem palavras. Não vou chamar a Polícia Federal, disse Juliano finalmente. Mas também não posso continuar fingindo que você é só a empregada doméstica. Você é a pessoa que salvou meu filho, e isso muda tudo. Daniela abriu o envelope com mãos trêmulas. O cabeçalho oficial da Polícia Federal a fez sentir náuseas antes de ler a primeira linha. Notificação de comparecimento. Você deve se apresentar no escritório da PF no dia 15 de março para uma audiência de deportação. O papel lhe caiu das mãos e flutuou até o chão da cozinha como uma folha seca. 3 anos. Havia conseguido se manter invisível durante 3 anos e agora alguém a havia denunciado. O que é isso? Perguntou Gabriel da porta. Daniela se apressou a pegar o papel, mas Gabriel já havia visto o logo oficial. Não é nada importante, meu amor, só documentos chatos. Gabriel se aproximou em sua cadeira de rodas. Aos 10 anos, era inteligente demais para acreditar em mentiras simples. É do governo?
Perguntou em inglês. Gabriel, por favor, te vão levar longe de nós? Desta vez perguntou em francês, como se mudar de idioma pudesse mudar a realidade. Daniela se ajoelhou na frente dele e pegou suas mãos pequenas. Não sei, meu amor, mas aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Seu papai te ama muito e... Não, gritou Gabriel. E pela primeira vez em anos, Daniela o viu chorar. Você não pode ir embora. Você é minha mãe também. O grito chegou até o escritório de Juliano, que subiu correndo as escadas. O que está acontecendo aqui? Gabriel lhe mostrou o papel com as mãos tremendo. Vão levar Daniela embora. Não deixe ela ir, papai. Juliano leu a notificação rapidamente. Seu rosto se endureceu com cada linha. Quem pôde ter feito isso? Não sei, sussurrou Daniela. Pensei que estava segura. Fazia tanto tempo sem problemas. Foi a dona Martinez, exclamou Gabriel de repente. Que dona Martinez? Perguntaram Juliano e Daniela ao mesmo tempo. A vizinha da frente. Ontem veio e me perguntou coisas estranhas sobre Daniela. Queria saber de onde ela era, quanto tempo trabalhava aqui, se tinha documentos. Juliano fechou os punhos. Lembrava da vizinha intrometida que sempre encontrava desculpas para vir à casa quando ele não estava. Essa mulher... Não importa quem foi, o interrompeu Daniela. Já está feito. Tenho que ir embora antes da audiência. Se fugir agora, talvez possam esquecer o caso e vocês não terão problemas. Não! Gritou Gabriel outra vez. Você fica aqui. Gabriel tem razão, disse Juliano com uma calma que não sentia. Você não vai a lugar nenhum. Senhor Santos, o senhor não entende. Se eu ficar e me deportarem, vão investigar toda a família. Vão perguntar por que me contratou. Vão revisar suas finanças. Podem causar problemas ao senhor e a Gabriel. Que se dane, respondeu Juliano, surpreendendo Gabriel com o palavrão. Desculpe, filho, mas é verdade. Não me importo com os problemas que possam me causar. Daniela o olhou com espanto. Por que faria isso por mim? Juliano ficou calado por um momento. Havia muitas razões. Porque Gabriel a necessitava. Porque ela havia transformado suas vidas. Porque nos últimos meses havia começado a sentir algo por ela que não se atrevia a nomear. Porque você é parte desta família, disse finalmente. Gabriel assentiu com força. Sim, Daniela é parte de nossa família. Essa tarde, enquanto Gabriel fazia sua lição, Juliano fez uma série de ligações telefônicas. Primeiro para seu advogado pessoal, depois para um especialista em casos de imigração, finalmente para um contato no governo que lhe devia vários favores. Preciso de ajuda urgente, disse a cada um. Uma pessoa muito importante para minha família está com problemas de imigração. 2 dias depois, o melhor advogado de imigração de São Paulo estava sentado na Sala dos Santos, revisando o caso de Daniela. É complicado, admitiu o Dr. Ferreira. Os documentos falsos são um problema sério, mas há precedentes para casos humanitários, especialmente se podemos demonstrar que a deportação causaria um dano extraordinário. Que tipo de dano? Perguntou Juliano. O menino tem necessidades especiais, não é? E ela é essencialmente sua cuidadora especializada. Se podemos argumentar que separá-los causaria um retrocesso grave em seu desenvolvimento... É verdade, interveio Daniela. Gabriel progrediu incrivelmente nesses anos, mas sua condição requer consistência. Uma mudança drástica poderia... Perfeito. Também precisamos de testemunhos de médicos, terapeutas, qualquer um que possa confirmar a importância de sua relação com o menino. Essa noite, depois que Gabriel dormiu, Daniela encontrou Juliano no jardim olhando as estrelas. Obrigada, lhe disse simplesmente. Não me agradeça ainda. Não sabemos se vai funcionar. Não só por contratar o advogado. Por me tratar como família. Juliano se virou para ela. À luz da lua, Daniela parecia frágil e forte ao mesmo tempo. Sabe o que Gabriel me disse hoje? Daniela negou com a cabeça. Me disse que antes de conhecer você, ele acreditava que as famílias só podiam ter uma mãe. Mas agora sabe que as famílias podem crescer quando alguém especial chega para amá-los. A Daniela se encheram os olhos de lágrimas. Ele é tudo para mim, Juliano. Se me tirarem... Não vão tirar.
Juliano se aproximou e pela primeira vez pôs uma mão em seu ombro. Te prometo. E se não for suficiente? E se o juiz decidir me deportar? Então lutaremos mais forte. E se isso não funcionar, procuraremos outra maneira. Mas não vou deixar que te separem de Gabriel, nem que Gabriel se separe de você. Pela primeira vez desde que recebeu a notificação, Daniela sentiu algo parecido com esperança, mas também sabia que a batalha mais difícil apenas estava começando. A sala do tribunal estava fria e silenciosa. Daniela se sentou no banco de madeira junto ao Dr. Ferreira, com as mãos entrelaçadas para evitar que tremessem. Juliano estava na primeira fileira atrás dela e Gabriel em sua cadeira de rodas ao seu lado, vestido com sua melhor camisa azul. Tem certeza de que Gabriel pode estar aqui? Sussurrou Daniela ao advogado. É menor de idade, mas o juiz autorizou seu testemunho. É nossa melhor carta. O juiz Ramírez entrou na sala, um homem mais velho de expressão séria, que revisou os documentos sem levantar a vista. Caso de deportação número 2824-B. Daniela Oliveira Contreras, cidadã venezuelana em situação migratória irregular. A voz do juiz ressoou na sala quase vazia. Além deles, só estava presente o advogado do governo, um homem jovem que parecia entediado. Doutor Ferreira, apresente seu caso. O advogado se levantou com confiança. Vossa Excelência, minha cliente chegou ao Brasil fugindo de perseguição política. Seu marido foi assassinado por investigar corrupção governamental e ela recebeu ameaças diretas contra sua vida. Tem provas dessas ameaças? Daniela sentiu o coração acelerado. As únicas provas estavam na Venezuela, um país ao qual nunca poderia retornar. Vossa Excelência, minha cliente não pôde trazer documentação porque fugir com esses papéis teria posto em risco sua vida. Mas temos algo mais importante. Nos 3 anos que viveu no Brasil, a senhora Oliveira se tornou uma peça fundamental no cuidado de um menor com necessidades especiais. O juiz olhou para Gabriel pela primeira vez. O menino está aqui para testemunhar? Sim, Vossa Excelência. Gabriel Santos, de 10 anos, diagnosticado com autismo e transtornos da linguagem. Proceda. Gabriel se aproximou do estrado em sua cadeira de rodas, acompanhado por Juliano. O microfone teve que ser ajustado para sua altura. Gabriel, você me entende bem? Perguntou o juiz com voz mais suave. Sim, senhor juiz. Também posso falar com o senhor em inglês, francês ou chinês, se preferir. Um sorriso ligeiro apareceu no rosto do juiz. O português está bom. Pode me contar sobre Daniela? Gabriel olhou para onde ela estava sentada e sua voz se tornou mais firme. Daniela é como minha segunda mãe. Quando eu era pequeno não conseguia falar bem. As palavras estavam na minha cabeça, mas não podiam sair. Os médicos diziam que era muito difícil. E o que aconteceu quando conheceu Daniela? Ela me ensinou que as palavras são como chaves. Cada idioma tem chaves diferentes, e se uma chave não funciona, você pode usar outra. Me ensinou chinês primeiro, depois inglês, depois francês. O juiz tomou notas enquanto Gabriel falava. Como se sente quando está com ela? Gabriel pensou cuidadosamente antes de responder. Seguro. Ela nunca fica brava quando não entendo algo, e sempre me explica as coisas de jeitos diferentes até eu entender. Quando estou triste, ela fala comigo em chinês porque é a língua mais suave. Quando estou animado, falamos em francês porque soa elegante. O que aconteceria se Daniela não estivesse mais com você? A pergunta fez Gabriel ficar sério. Olhou seu pai, depois Daniela e finalmente o juiz. Acho que uma parte de mim ficaria calada de novo. Não toda, porque já aprendi a falar. Mas a parte que mais gosto de mim mesmo, a parte que consegue dizer coisas bonitas em muitas línguas, essa parte precisa de Daniela. O silêncio na sala era absoluto. O juiz havia parado de escrever e observava o menino com atenção. Mais alguma coisa que queira dizer? Gabriel assentiu com determinação. Sim, senhor juiz. Daniela teve que sair de seu país porque era perigoso. Igual a quando minha família veio da Espanha há muito tempo, porque lá havia guerra. Ela não é uma criminosa. Ela é uma pessoa que salva outros.
Como salva outros? Me salvou, e agora eu consigo falar e consigo aprender e consigo ajudar meu pai nos trabalhos dele. Sem Daniela, eu ainda estaria calado e triste. Gabriel se virou para o advogado do governo. O senhor tem filhos? O homem assentiu surpreso pela pergunta. Se seu filho não conseguisse falar e alguém o ajudasse a encontrar sua voz, o senhor não gostaria que essa pessoa ficasse com vocês para sempre? O advogado do governo se mexeu desconfortável em seu assento. Quando Gabriel terminou seu testemunho, Daniela foi chamada ao estrado. Com voz clara e firme, falou sobre sua vida na Venezuela, a morte de seu marido, as ameaças e sua fuga ao Brasil. Por que não solicitou refúgio desde o início? Perguntou o juiz. Tinha medo, Vossa Excelência. Medo de que me encontrassem, medo de que não acreditassem em mim, medo de que me enviassem de volta. Só queria desaparecer e estar segura. E agora? Daniela olhou para Gabriel e Juliano. Agora tenho uma razão para lutar, não só por minha segurança, mas por uma família que precisa de mim tanto quanto eu preciso deles. O juiz revisou suas anotações durante vários minutos que pareceram horas. Depois de escutar os testemunhos e revisar o caso, é evidente que a deportação da senhora Oliveira causaria um dano significativo ao menor Gabriel Santos, que claramente depende de seu cuidado especializado. Daniela prendeu a respiração. Portanto, concedo refúgio humanitário temporário de 2 anos com possibilidade de renovação e eventual solicitação de residência permanente. A senhora Oliveira deverá se apresentar a cada 6 meses para revisar seu status. Gabriel gritou de alegria de sua cadeira de rodas. Juliano fechou os olhos sentindo que um peso enorme havia desaparecido de seus ombros. Daniela ficou imóvel por um momento, sem conseguir acreditar no que havia escutado. Depois começou a chorar, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ao sair do tribunal, Juliano pegou sua mão pela primeira vez. Já não precisa se esconder, lhe disse. Daniela apertou sua mão sem soltá-la. Já não preciso ter medo. Gabriel os olhou de sua cadeira e sorriu. Agora somos uma família de verdade, não é? Juliano e Daniela se olharam e ambos assentiram ao mesmo tempo. 6 meses depois da audiência, Daniela caminhava pelos corredores da Escola Internacional de Idiomas de Alphaville com um sorriso que não conseguia esconder. Usava uma blusa branca nova e uma saia azul marinho que Juliano havia insistido em comprar para seu primeiro dia como professora oficial. Bom dia, professora Oliveira, a cumprimentou a diretora. Como se sente no seu primeiro dia? Como se tivesse voltado para casa, respondeu Daniela com honestidade. Sua sala estava cheia de crianças de diferentes idades, algumas com problemas de aprendizagem, outras simplesmente curiosas por aprender novos idiomas. Daniela havia desenvolvido um método que combinava jogos, músicas e atividades visuais. Hoje vamos aprender a dizer família em 5 idiomas diferentes, anunciou aos estudantes. Uma menina de 8 anos levantou a mão. Professora, por que é importante saber tantos idiomas? Daniela sorriu lembrando quando Gabriel lhe havia feito a mesma pergunta anos atrás. Porque cada idioma é como uma porta diferente. Quando você conhece muitos idiomas, pode abrir muitas portas e encontrar amigos em qualquer parte do mundo. Essa tarde, ao chegar em casa, encontrou Gabriel no jardim praticando pronúncia em japonês. Agora tinha 13 anos e havia começado a estudar seu 6º idioma. Como foi seu primeiro dia como professora oficial? Perguntou sem levantar a vista de seus livros. Maravilhoso. Embora meus estudantes me lembrem de certo menino que conheci há anos. Muito inteligente, mas muito teimoso. Gabriel riu. Esse menino tinha uma boa professora. Juliano apareceu na porta do jardim carregando 2 sacolas do supermercado. Alguém falou em cozinhar, porque trouxe ingredientes para fazer arepas venezuelanas. Era uma tradição que haviam estabelecido. Nas sextas-feiras à noite, Daniela cozinhava comida de seu país, enquanto Gabriel praticava idiomas novos e Juliano tentava ajudar sem causar desastres na cozinha. Juliano, arepas não se fazem com farinha comum, disse Daniela revisando as sacolas. Então com que se fazem? Com farinha de milho pré-cozida.
Já expliquei umas 20 vezes. Gabriel levantou a vista de seus livros. Papai, acho que você precisa de aulas de culinária básica antes das aulas de espanhol. Muito engraçado, respondeu Juliano, mas estava sorrindo. Os últimos meses haviam trazido mudanças sutis, mas importantes. Juliano chegava mais cedo do trabalho, participava das sessões de estudo de Gabriel e havia começado a pedir conselhos a Daniela sobre decisões importantes da empresa. Ei, Daniela, disse enquanto ela organizava os ingredientes. Amanhã tenho uma reunião com investidores japoneses. Acha que Gabriel poderia me acompanhar de novo? Claro, mas desta vez cobro honorários de tradutor, brincou Gabriel. Feito, te pago com aulas de direção quando fizer 16. Daniela parou abruptamente. Aulas de direção? Já está pensando que Gabriel vai dirigir? O tempo passa rápido, disse Juliano se aproximando dela. Antes que percebamos, ele vai estar pedindo licença para sair com meninas. Eca! Exclamou Gabriel. Prefiro os idiomas às meninas. É o que diz agora, riu Daniela. Enquanto cozinhavam juntos, Daniela notou como Juliano havia se tornado menos formal com ela. Já não a chamava de Senhora Oliveira ou mantinha distância física. Quando precisava alcançar algo, punha a mão nas suas costas. Quando conversavam, se inclinava para ela para escutar melhor. No que está pensando? Perguntou ele, notando que ela estava distraída. Em como as coisas mudaram. Há um ano tinha medo de ser deportada. Agora estou ensinando oficialmente. Gabriel está crescendo tão rápido. E eu? Daniela corou ligeiramente. Você é diferente, mais relaxado. Juliano se aproximou um pouco mais. Isso é ruim? Não, de jeito nenhum. É só que às vezes não sei qual é meu lugar exato nesta família. Gabriel, que havia estado escutando enquanto fingia ler, fechou seu livro. Posso dizer algo? Claro, filho. Daniela, você não precisa encontrar seu lugar. Você já tem. Está aqui na cozinha cozinhando conosco. Está no jardim quando me ajuda com a lição. Está nas reuniões do papai quando ele precisa de conselhos. Seu lugar está em todos os lugares onde estamos nós. Daniela sentiu lágrimas nos olhos. Gabriel tem razão, disse Juliano suavemente. Não precisamos definir nada, só estar. Essa noite, depois de jantar e de Gabriel ir dormir, Juliano e Daniela ficaram no jardim limpando os pratos do jantar ao ar livre. Daniela? Sim. Juliano deixou o prato que estava secando e se virou para ela. Você já pensa em nós? Como algo mais que uma família formada por circunstâncias? Daniela sentiu o coração acelerado. O que quer dizer? Em vez de responder com palavras, Juliano se aproximou devagar, tirou o pano das mãos dela e o deixou sobre a mesa. Depois, com cuidado, como se ela fosse algo muito frágil, pôs as mãos em seu rosto. Posso. Daniela assentiu quase imperceptivelmente. O beijo foi suave, tentativo no início, depois mais firme. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Há quanto tempo queria fazer isso? Perguntou Daniela. Meses, talvez anos, mas não sabia se era correto. E agora? Juliano a olhou diretamente nos olhos. Agora sei que a única coisa correta é o que nos faz felizes aos três. Daniela se aproximou e o abraçou, sentindo pela primeira vez em anos que realmente havia encontrado seu lar. Gabriel tinha 14 anos quando encontrou a caixa de fotos no sótão. Havia subido procurando seus livros de japonês, que Juliano havia guardado por erro, mas em seu lugar encontrou uma caixa de madeira com o nome Isabel gravado na tampa. Dentro havia dezenas de fotografias de uma mulher linda de cabelo castanho e sorriso doce. Sua mãe biológica, Isabel, que havia morrido quando ele tinha 2 anos. Na maioria das fotos estava grávida com as mãos sobre o ventre, olhando a câmera com uma expressão de felicidade absoluta. Gabriel se sentou no chão empoeirado do sótão e examinou cada foto com cuidado. Havia algumas onde aparecia seu pai, mais jovem e com o cabelo mais escuro, abraçando Isabel por trás. Pareciam tão apaixonados que Gabriel sentiu uma pontada de algo que não soube identificar. Gabriel, está aí em cima? Gritou Daniela de baixo. Sim, já desço. Mas não desceu.
Ficou ali durante 1 hora tentando lembrar algo, qualquer coisa sobre a mulher nas fotografias. Mas não havia nada, só imagens borradas que poderiam ser lembranças reais ou apenas sua imaginação criando coisas que queria recordar. Quando finalmente desceu, levava uma foto na mão, Isabel segurando Gabriel bebê, ambos rindo. "O que encontrou?" perguntou Daniela, que estava preparando o lanche. Gabriel lhe mostrou a foto sem dizer nada. Daniela ficou imóvel com um copo de leite meio servido. "É sua mãe, não é?" "Sim, se chamava Isabel." Daniela deixou o copo sobre a mesa e se sentou junto a Gabriel. "Era muito linda, você tem os olhos dela." Você a conheceu?" "Não, meu amor. Cheguei a esta casa muito depois, mas seu papai me contou coisas sobre ela." Gabriel assentiu e continuou olhando a foto. "Posso te perguntar algo, Daniela?" "O que quiser." "Você já sente que está tomando o lugar de alguém?" A pergunta doeu em Daniela mais do que esperava. Era algo que havia pensado centenas de vezes, especialmente nos momentos mais felizes com Gabriel e Juliano. "Às vezes", admitiu com honestidade. "Você sente que estou tomando o lugar dela?" Gabriel negou com a cabeça imediatamente. "Não, é diferente. É como se Isabel fosse o português, minha primeira língua, e você fosse o chinês, minha segunda língua. Os dois são importantes, mas de maneiras diferentes." Daniela sorriu, sempre surpreendida pela sabedoria de Gabriel. "Como explica isso?" "Isabel me deu a vida, mas você me deu a voz. Ela me teria amado sem importar como eu fosse, mas você me conhece como realmente sou, com meu autismo e tudo, e me ajudou a ser a melhor versão de mim mesmo." Essa noite, Gabriel pôs a foto de Isabel em sua escrivaninha, junto a uma foto recente de Daniela lhe ensinando origami. As olhou durante muito tempo antes de descer para jantar. O jantar transcorreu normal até que Gabriel deixou os palitinhos sobre a mesa. Havia insistido em aprender a comer com palitinhos para completar a experiência cultural. "Tenho algo para dizer." Olhou ambos. Juliano e Daniela trocaram olhares. "Está tudo bem?" perguntou Juliano. "Sim, é só que encontrei fotos da minha mãe biológica hoje, Isabel." Juliano se tensou ligeiramente. Haviam falado sobre Isabel várias vezes, mas sempre havia sido difícil para ele. "Como se sente com isso?" perguntou Daniela suavemente. "Bem. Confuso, mas bem. Estava pensando que ela teria gostado muito de mim e acho que teria gostado de Daniela." "Por que pensa isso?" "Porque as duas me amam da mesma maneira, sem condições, sem esperar que eu seja alguém diferente." Gabriel bebeu água e continuou. "Papai, você acha que Isabel ficaria chateada porque agora Daniela está aqui?" Juliano pensou cuidadosamente antes de responder. "Não, filho. Isabel. A única coisa que ela queria era que você fosse feliz. Se pudesse te ver agora falando todos esses idiomas, sendo tão inteligente e seguro de si mesmo, acho que agradeceria a Daniela." "É isso que eu penso também." Gabriel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo importante. "Daniela, posso te perguntar algo?" "Claro." "Estaria bem. Se às vezes eu te chamasse de mãe também?" O garfo caiu da mão de Daniela. Gabriel continuou rapidamente. "Não sempre, e não porque quero substituir Isabel. É só que quando me ajuda com a lição, quando me abraça, quando tenho pesadelos, quando me ensina coisas novas, parece que você é minha mãe também." Daniela tinha lágrimas nos olhos. "Gabriel, Você não precisa responder agora. Só pense nisso." Mas Daniela já sabia a resposta. Se levantou de sua cadeira, se aproximou de Gabriel e o abraçou forte. "Seria uma honra ser sua mãe também", sussurrou contra seu cabelo. Gabriel se relaxou em seus braços. "Obrigado, mãe Daniela." As palavras soaram perfeitas, naturais, como se sempre tivessem estado esperando o momento certo para serem ditas. Juliano os observou de sua cadeira, sentindo que seu coração se expandia de uma maneira que não sabia que era possível. Isabel havia sido seu primeiro amor, a mãe de Gabriel, uma parte importante de sua história. Mas Daniela era seu presente, seu futuro,
a mulher que havia completado sua família de uma maneira que nunca pensou que precisassem. Isabel sempre vai ser parte de nós, disse finalmente. Mas agora Daniela também é parte de nós, e isso não faz com que amemos menos Isabel. Só faz nossa família maior. Gabriel assentiu, se sentindo finalmente em paz por ter duas mães. Uma que o amou antes de nascer e outra que o ajudou a crescer. Sabem de uma coisa? Disse Gabriel, com um sorriso travesso. Agora tenho a família mais internacional do mundo. Uma mãe venezuelana, outra mãe que era brasileira e um pai que é meio espanhol. Isabel era brasileira? Perguntou Daniela surpresa. Sim, respondeu Juliano. De Belo Horizonte. Sempre dizia que Gabriel ia crescer amando pão de açúcar tanto quanto arepas. Os três riram e Gabriel soube que havia tomado a decisão certa. Sua família estava completa. 7 anos depois, o Centro de Convenções Anhembi estava cheio de delegados de 30 países diferentes. Gabriel, agora de 21 anos, ajustou o microfone no pódio principal e olhou para a audiência. Entre as 1000 pessoas presentes, encontrou imediatamente as duas caras que mais lhe importavam. Juliano e Daniela, sentados na terceira fileira, de mãos dadas. Bom dia, colegas. Good morning, colleagues. Bonjour, colegas. Começou Gabriel, e a audiência respondeu com aplausos. Meu nome é Gabriel Santos, e hoje quero falar sobre algo que mudou minha vida para sempre: o poder transformador da linguagem inclusiva. Daniela sentiu que o coração ia sair do peito. Seu filho, porque assim pensava nele agora, estava dando a conferência principal no Congresso Internacional de Inclusão Linguística. Aos 21 anos, Gabriel havia terminado uma dupla carreira em linguística aplicada e psicologia. Falava 8 idiomas com fluência e havia desenvolvido um método revolucionário para ensinar idiomas a crianças com transtornos do desenvolvimento. Quando tinha 6 anos, continuou Gabriel do palco, as palavras estavam presas na minha mente. Podia ver o mundo, entendê-lo, senti-lo, mas não conseguia expressar o que acontecia dentro de mim. Meu autismo criava uma barreira entre meus pensamentos e minha voz. Na audiência, um grupo de pais com crianças em situações similares se inclinou para a frente, completamente atentos. Os médicos disseram à minha família que talvez nunca falasse normalmente, que minha condição limitaria minha capacidade de comunicação para sempre. Tinham razão sobre uma coisa: nunca ia me comunicar normalmente. Ia me comunicar de uma maneira extraordinária. Gabriel fez uma pausa e sorriu para onde estavam seus pais. Tudo mudou no dia em que uma mulher muito especial encontrou a chave que abria meu mundo interno. Não era médica, não era terapeuta oficial, não tinha um título que a autorizasse a me ajudar. Era simplesmente alguém que entendia que cada mente funciona diferente e que às vezes precisamos usar caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino. Daniela limpou discretamente uma lágrima. Juliano apertou sua mão com mais força. Minha primeira palavra em chinês foi jia, que significa lar. Naquele momento não sabia por que essa palavra era tão importante, mas agora entendo perfeitamente. A linguagem não é só comunicação. A linguagem é lar. É o lugar onde nossos pensamentos podem viver e crescer e se encontrar com outros pensamentos. Gabriel ativou uma apresentação atrás dele, mostrando fotos de crianças de diferentes países usando seu método de ensino. Nos últimos 3 anos, nosso programa Vozes Sem Fronteiras ajudou mais de 2.000 crianças com diferentes condições do desenvolvimento a encontrar sua voz em múltiplos idiomas. Não porque acreditamos que todos devam ser poliglotas, mas porque acreditamos que cada criança merece encontrar o idioma no qual sua alma se sente mais confortável. A audiência explodiu em aplausos. Gabriel esperou que se acalmassem antes de continuar. Algumas crianças se expressam melhor em inglês porque suas emoções fluem mais facilmente nessa estrutura gramatical. Outras preferem o português porque as palavras soam mais calorosas. Outras encontram paz no chinês porque os tons as tranquilizam. Não há um idioma correto, só há o idioma que funciona para cada pessoa.
Na tela apareceram depoimentos em vídeo de crianças falando em diferentes idiomas sobre suas experiências. Mas isso não é só sobre idiomas. Gabriel baixou o tom de voz, tornando-se mais pessoal. É sobre famílias. É sobre reconhecer que as famílias também se constroem com palavras, com paciência, com amor que transcende as barreiras da linguagem convencional. Olhou diretamente para Juliano e Daniela. Meu pai biológico me deu estabilidade e amor incondicional. Minha mãe biológica, que morreu quando eu era muito pequeno, me deu a vida e a herança de seus genes. Mas a mulher que se tornou minha segunda mãe me deu algo igualmente valioso. Me ensinou que o amor pode ser traduzido para qualquer idioma. A sala estava completamente silenciosa. Daniela Oliveira chegou à minha vida quando era uma refugiada que limpava casas para sobreviver. Tinha um doutorado em linguística, mas havia perdido tudo por fugir da perseguição política. Poderia ter mantido a cabeça baixa, fazer seu trabalho, receber seu salário e se manter invisível. Em vez disso, arriscou sua segurança para ajudar uma criança que nem sequer era seu filho. Gabriel fez outra pausa, vendo que Daniela estava chorando abertamente. Ela não só me deu palavras, me deu um novo começo. Me ensinou que ser diferente não significa ser menos. Me mostrou que meu autismo não era uma limitação, mas uma forma diferente de ver o mundo. E mais importante, me ensinou que as famílias não se definem pelo sangue, mas pela escolha diária de amar e apoiar alguém. A ovação foi imediata e prolongada. Toda a audiência se pôs de pé. Gabriel sorriu, mas manteve os olhos em seus pais. Hoje, 7 anos depois de Daniela me ensinar minha primeira palavra em chinês, posso dizer com certeza que a linguagem salvou minha vida. Mas não foi o chinês ou o inglês ou o francês que me salvou. Foi a linguagem do amor incondicional. Essa linguagem que não precisa de tradução, porque se entende em qualquer cultura, em qualquer país, em qualquer família que decide se abrir a ela. Gabriel fechou sua pasta de anotações. Obrigado por me escutarem. Em todos os idiomas que conheço, em todas as palavras que aprendi, não há nenhuma mais importante que estas duas. Obrigado, família. A ovação durou 5 minutos completos. Quando Gabriel desceu do palco, Juliano e Daniela o estavam esperando com os braços abertos. Estou muito orgulhoso de você, disse Juliano. Estamos muito orgulhosos, corrigiu Daniela. Abraçando os dois, Gabriel sorriu, se sentindo completamente em casa, em todos os idiomas do mundo. 10 anos depois, a casa em Alphaville estava decorada com bandeiras de 20 países diferentes. Era o 10º aniversário do programa Vozes Sem Fronteiras, e Gabriel, agora com 31 anos, havia decidido celebrar em casa com as pessoas que mais amava. Daniela, aos 55 anos, distribuía beijinhos brasileiros tradicionais, que havia aprendido a fazer perfeitamente. Seus cabelos agora tinham alguns fios prateados, mas seus olhos brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Juliano, aos 60, ajudava Gabriel a organizar as apresentações das crianças que participavam do programa. A empresa de construção havia crescido internacionalmente, mas ele havia aprendido a delegar para poder se dedicar mais à família. Papai e mãe Daniela, chamou Gabriel do jardim. Venham ver isso. No gramado, 25 crianças de diferentes nacionalidades estavam sentadas em círculo. Cada uma falava em seu idioma natal, mas todas se entendiam perfeitamente. Uma menina autista de 8 anos explicava origami em japonês para um menino sírio que respondia em árabe. Uma criança brasileira com síndrome de Down ensinava capoeira para gêmeas chinesas que cantavam em mandarim. É lindo, sussurrou Daniela, se apoiando no ombro de Juliano. Como aquela primeira vez que você traduziu os símbolos chineses para Gabriel, respondeu Juliano, passando o braço ao redor dela. Gabriel se aproximou com uma criança pequena de uns 5 anos que falava uma mistura de português, inglês e língua de sinais. Esta é Sofia, apresentou Gabriel. Chegou ao programa há 3 meses. Seus pais achavam que ela nunca se comunicaria normalmente. Sofia olhou para Daniela e Juliano e disse em libras, depois repetiu em português. Obrigada por ajudar Gabriel a me ajudar. Daniela se ajoelhou na altura da menina.
Obrigada a você por nos mostrar que as palavras podem ser feitas com as mãos também. Enquanto as crianças brincavam, Daniela encontrou Gabriel organizando certificados numa mesa. Filho, você já pensou em ter seus próprios filhos? Gabriel sorriu. Mãe Daniela, olha ao redor. Tenho centenas de filhos. Cada criança que aprende a encontrar sua voz é um pouco minha também. Mas não é a mesma coisa que ter uma família própria. Você me ensinou que família não se define pelo sangue, lembra? Gabriel a abraçou. Tenho a família que escolhi e amo, e tenho o trabalho que me permite criar famílias para outras crianças que precisam. Não poderia ser mais feliz. Mais tarde, quando todos os convidados foram embora, os três se sentaram no jardim como faziam há anos. Sabe o que estou pensando? Disse Juliano olhando as estrelas. No quê? Perguntaram Daniela e Gabriel ao mesmo tempo. Em como uma pergunta simples mudou nossas vidas para sempre. Que pergunta? Perguntou Daniela. Gabriel sorriu. Quando você perguntou se eu sabia o que significavam os símbolos chineses. Não, disse Juliano. A pergunta que mudou tudo foi outra. Gabriel sorriu. Quando você perguntou se eu sabia o que significavam os símbolos chineses. Não, disse Juliano. A pergunta que mudou tudo foi outra. Olhou para Gabriel. Foi quando perguntei se Daniela poderia ensinar mais a você. E foi quando eu perguntei se podia tentar, acrescentou Daniela. Gabriel os olhou com carinho. Na verdade, a pergunta mais importante foi a que nunca fizemos em voz alta. Qual? Perguntaram os dois. Se poderíamos ser uma família de verdade. Os três ficaram em silêncio, escutando o som suave da fonte no jardim e os grilos da noite. Sabe o que aprendi nesses anos? Disse Gabriel finalmente. Que não importa em quantos idiomas você sabe dizer eu te amo, o que importa é sentir isso aqui, tocou o peito, e encontrar pessoas que sintam o mesmo. Daniela se levantou e beijou a testa de Gabriel. Meu menino sabe o que me ensinou que as famílias se constroem palavra por palavra, idioma por idioma, dia por dia. Juliano abraçou os dois. E que me ensinou que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de empregadas domésticas venezuelanas com diplomas de doutorado. Gabriel riu. E meninos autistas que só precisavam encontrar as palavras certas para dizer o que sempre sentiram. Naquela noite, cada um foi para seu quarto, mas pela primeira vez em anos não se despediram com boa noite. Se despediram cada um em um idioma diferente. Bonne nuit, disse Gabriel em francês. Good night, respondeu Juliano em inglês. Buenas noches, finalizou Daniela em espanhol. Mas todos entenderam perfeitamente o que realmente estavam dizendo. Obrigado por me darem um lar onde posso ser quem sou, em qualquer idioma que escolha falar. A casa em Alphaville ficou em silêncio, mas era um silêncio cheio de amor, de palavras não ditas que já não precisavam ser ditas, de uma família que se havia encontrado quando menos esperava e que havia aprendido que o idioma universal do amor não precisa de tradução. No quarto de Gabriel, as fotos de Isabel e Daniela continuavam lado a lado em sua escrivaninha. Duas mulheres que, cada uma a seu modo, lhe haviam dado as chaves para abrir todas as portas de sua vida. E em seus sonhos, Gabriel continuava aprendendo idiomas novos, porque havia descoberto que cada palavra nova era uma forma nova de dizer obrigado ao mundo por lhe ter dado a família perfeita. Caro ouvinte, se esta história de Gabriel, Juliano e Daniela tocou seu coração, não esqueça de dar o like neste vídeo e compartilhá-lo com essa pessoa especial que você acredita que precisa escutar sobre o poder transformador do amor sem fronteiras. Cada história como esta nos lembra que as famílias se constroem com amor, paciência e a coragem de abrir nossos corações para quem mais precisa. Seu like e seu comentário nos ajudam muito a continuar criando conteúdo que inspire e emocione mais pessoas como você. Gostou de conhecer como uma mulher refugiada se tornou a mãe que uma criança precisava? E como a linguagem se tornou a ponte que uniu esta família extraordinária? Então, se inscreva no canal para não perder mais histórias que celebram a diversidade, a inclusão e o poder do amor que transcende qualquer barreira. Adoraríamos saber de que cidade você está nos assistindo.
Conte nos comentários de onde é e qual parte da história de Gabriel e Daniela mais te emocionou. Sua participação faz esta comunidade ainda mais especial. Até a próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro não conhece fronteiras, idiomas ou nacionalidades. Ele apenas conhece corações dispostos a acolher.